Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Namah Pranavartaya Shodajnani Kamurtaye Nirmalaya Prashantaye Dakshinamurtaye Namaha Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto interessante da nossa vida, que é a fé, a dúvida e o prana. Bom, muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba pensando sobre mas isso será que vai acontecer? Por que a pessoa disse aquilo? Ou então, será que vai fazer sol? Ou então, será que aquela coisa na televisão vai acontecer? Etc e tal. Mas, quantas vezes você para e se pergunta: onde você está? Quem é você? Qual é o seu mundo? Você tem certeza que você está acordado? Como é que você sabe que você não está dormindo? Você tem certeza que é o planeta Terra que está debaixo de você? Você tem certeza que você está nele? Por quanto tempo essa vida, esse drama, vai continuar? Desde quando ele começou? O que está acontecendo agora? De onde vem a mente? De onde vêm os pensamentos? De onde eles aparecem? Como é que eles aparecem? E toda essa nhenhenhen, essa reclamação ou qualquer coisa assim? De onde vêm os conceitos na mente? Como é que eles perduram? Como é que eles dissolvem? O gostar pelas pessoas, o desgostar pelas pessoas e pelas situações. Eu gostava tanto disso, mas hoje em dia já não gosto tanto. Esse tipo de pergunta, essas perguntas mais assim, ontológicas, existencialistas, sobre a existência em si, não só sobre a sua existência, são questões que deixam a nossa mente muito menos volátil aos eventos transitórios. Elas servem como um trilho para que a gente tenha mais perspectiva diante da vida. Questões do tipo, qual é a roupa que eu vou vestir hoje? Será que naquele lugar fulano ou beltrano vai estar? Essas coisas são como um carrossel na nossa mente. A gente pode ficar ali eternamente, mas nunca sair do lugar. Questões mais profundas permitem que a gente saia um pouco da transitoriedade dos eventos e se aprofunde na maravilha, no mistério da existência. De onde eu venho? Qual é o meu propósito? Qual é o significado e o sentido das coisas? Será que a vida é só isso? Essas questões elas estão por detrás de muito do que a perspectiva da psicologia e da cultura védica permitem que a gente cada vez mais esteja equinânime diante dos eventos transitórios que estão passando. E diante desses eventos transitórios dos que estão passando, uma das coisas que mais pode perturbar a nossa mente é a sensação de dúvida. Será que eu devia fazer isso? Será que eu devia fazer aquilo? Será que aquilo que eu fiz foi certo? Será que aquilo que eu fiz foi errado?
entre isso e aquilo, qual que eu devo escolher? Quando a nossa consciência fica muito voltada ao nosso corpo físico, ele perde a capacidade de permitir que o fluxo de bioeletricidade vital, prana, recarregue o nosso corpo. E isso gera dúvida. Esse é um conceito muito interessante. O estado de dúvida é definido como um estado onde o fluxo de prana não está alimentando suficientemente o nosso corpo físico. Isso é causado pela nossa consciência excessiva no nosso corpo físico, e menos no nosso corpo respiratório, energético, emocional, espiritual. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia desgasta prana se a gente está usando os nossos sentidos. É como a bateria do celular ou de qualquer coisa que, para ficar com a tela acesa, gasta energia. Então a gente precisa fazer práticas que recarreguem a nossa energia. Uma delas é o sono, outra delas é uma alimentação, outra delas é respirar, outra delas é um estado da mente equinânime, que pode ser através das artes, da atividade física, da meditação, da celebração. Quando a gente permite que o nosso corpo entre em harmonia consigo mesmo através de algum desses caminhos, a sensação de que a gente voltou a estar recarregado, que a gente voltou a estar cheio de vitalidade, faz com que imediatamente as dúvidas, os questionamentos, as angústias sejam varridos. Porque é como um celular reclamando que está com a bateria para acabar, e se você fica gastando mais a bateria, querendo resolver isso dentro dela, cada ação que você faz mais dentro dali, mais desgasta e mais aumenta o problema. Então pensar sobre as suas dúvidas normalmente não vai te ajudar a resolver elas. Deixar as suas dúvidas de lado e recarregar a tua energia através de práticas prânicas. Pode ser até reiki, pode ser até dançar ao nascer do sol, pode ser até escutar uma boa música, sentar para meditar, fazer yoga, o que seja, tai chi. Ajudam muito a gente a restaurar o sentimento de fé. Shraddha, que é estar firme, estar bem estabelecido no fluxo das coisas. A gente pode ter questionamentos, dúvidas em relação a algumas coisas. A você mesmo, a o que acontece no mundo e ao que acontece para além do mundo. Da mesma forma, a gente pode ter fé em 3 coisas. Em você mesmo, no que acontece no mundo e no que acontece para além do mundo. Esse o que acontece para além do mundo a gente aqui vai dizer como divino, espiritualidade ou qualquer coisa assim. Essa perspectiva de que fé e dúvida elas são pontos do mesmo trilho, onde o caminho do sentido disso é através do prana, é uma perspectiva que permite que você faça pranayama, faça alguma prática de respiração, etc. e tal, que tire a raiz de onde vem esse sentimento de dúvida, de angústia, etc. e tal. Lembra da ideia de que quando você está se esforçando para resolver a sua dúvida, pensando, analisando, etc. e tal, você está gastando mais da energia ali da tela do celular e mais aquilo está acabando a bateria. Depois que você recarrega, aí sim você pode usar o celular à vontade. E aí você resolve aquele problema porque a raiz dele foi retirada. Senão você acaba só apenas
cada vez mais indo numa sensação de angústia e de pesar e de falta de clareza, desespero, qualquer coisa que seja, que vai mais atrapalhando o aspecto da carência, do baixo nível de prana fluindo, alimentando o teu sistema físico. Então, quando você está com um nível de prana mais harmonioso e mais saudável, você começa a vivenciar o mundo de uma forma onde você não é só esse corpo físico, você e o corpo em volta, e você e eventualmente o corpo, mundo do divino, a existência do divino, é tudo uma única experiência, porque prana está por detrás disso tudo. Então a sua vida passa a ter menos um foco focalizado assim excessivamente no teu o que está acontecendo contigo, o que é seu, o que é você. Eu e meu passam a ser menos importantes na tua existência, e a vida, o divino, passa a ser muito mais vivenciável. Isso tudo através de um incremento, um cuidado, um fomento, uma nutrição do quanto de prana tem no teu sistema. E aí, isso permite que mesmo as situações mais agradáveis e desagradáveis possam ser vistas de uma maneira um pouco mais ampla. Como aquela frase da nossa cultura cristã, católica, qualquer coisa que seja: Deus escreve certo por linhas tortas. Coisas desagradáveis vão continuar acontecendo na vida, mas o quanto isso se torna sofrível na tua existência depende muito do quanto de prana está no teu sistema, porque um bom nível de prana implica em shraddha, implica em um sentimento de fé. E, como mais uma vez a nossa cultura cristã católica, digo nossa cultura por conta do país que eu nasci, do ambiente cultural que eu nasci, acredito que muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão aceitar esse nosso sem grandes problemas. Nesse sentido institucional, vamos colocar assim. A nossa cultura ocidental, ela coloca também uma outra frase, não tão moderna, mas a fé é a maior das fortalezas. Tinha uma música do Renato Russo que falava um pouco sobre isso. Mas o que é importante nessa história é que quando você foca a sua existência em nutrir, cuidar, esmerar o nível de prana que tem no teu sistema fisiológico e psicológico e energético, todas as dúvidas elas vão saindo, porque a raiz delas é cessada. E aí as manifestações dela desaparecem. E quanto mais fé você cultiva, mais o prana se estabelece. E quanto mais o prana você cuida, mais isso facilita você ter fé. Fé de que o universo ele é todo divino, ele é permeado pelo divino, apenas o divino, e tudo é divino, tudo é em prol do divino. Por mais que às vezes isso precise de bastante fé para vivenciar isso dessa forma, certo? Então, pranayama, o cultivo do prana, é um aspecto muito importante na espiritualidade, dentro de uma perspectiva mais prática e não prática. Mas tudo bem. Namastê. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê.